Fala galera de GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje é o século das luzes, referente à aula 25, já presente no livro 4 de vocês. Bom, falando do século das luzes, obviamente nós estamos tratando de uma alusão ao iluminismo, que é um movimento intelectual, cultural, que ocorre, né, na Europa durante o século XVIII. Bom, no caso, quando nós falamos de iluminismo, nós estamos falando de um movimento que vai transformar a história da humanidade, já que durante, né, a fase final da Idade Moderna, né, que vai justamente ter o seu fim, né, de maneira concreta a partir ou durante a Revolução Francesa, né, nessa reta final da Idade Moderna nós temos ali, né, a questão do absolutismo, né, das relações ali, né, de poder pautadas através, né, da questão de sangue, da questão da tradição, a Igreja Católica ainda muito influente na forma das pessoas, né, agirem, né, na forma das pessoas pensarem. Então, apesar de algumas rupturas que ocorrem, né, na Europa, através da movimentação também cultural ali do Renascimento, durante o século XVI, o Iluminismo ele vai ser um dos pontos, né, responsáveis por uma mudança muito mais abrupta em relação ao que acontecia em termos de poder, em termos de sociedade na Europa. E essa mudança ela não vai atingir somente a Europa, mas também vai atingir outros lugares do mundo, principalmente as Américas. Bom, o iluminismo ele se materializa através de alguns pontos, né? E esses pontos eles vão ser, né, elaborados, eles vão ser pensados por alguns autores como Rousseau, Voltaire. Nós temos também o Locke, que é um pouco antes do século XVIII, ali na reta final do século XVII. Nós temos o Kant, que, né, no caso nesse livro ele está, né, sendo citado, ele está sendo trabalhado pelo autor, né, Leonardo Polo. Mas enfim, né, esses diversos autores também juntos com Montesquieu vão ser muito importantes para pensar a política e pensar a sociedade, certo? E esses, né, pontos, né, principais, levantados por esses autores, eles vão estar presentes na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, vão estar presentes na Revolução Francesa e também, né, nos movimentos que vão acontecer na América e em outros locais. É o caso da Inconfidência Mineira, por exemplo, a Conjuração Baiana, principalmente. Nós temos os movimentos de independência, né, nos diversos locais da América Central e da América do Sul, onde nós vamos ter justamente o surgimento dos países que hoje compõem, né, a América do Sul e a América Central, certo? Bom, dentro desse contexto, galera, quais são esses pontos que nós devemos, de certa forma, pensar, né, ter de maneira, né, sintetizada na nossa cabeça para fazer uma boa prova? Bom, no caso, mais uma vez nós temos a retomada, né, da busca pela valorização da razão, que é algo muito presente, por exemplo, na obra de Kant. Assim como nós temos a questão da liberdade econômica, um ponto ali, né, ligado, né, a um surgimento do liberalismo que está muito ligado à contribuição de John Locke. Nós temos também, né, o próprio John Locke já falando sobre a questão da tolerância religiosa. E essa tolerância religiosa, ela também vai ser, essa intolerância religiosa, digamos assim, ela também vai ser trabalhada pelo Voltaire. Então, bom, partindo do liberalismo econômico, né, nós estamos falando do quê? De uma questão de as monarquias, o sistema desses países acabava, de certa forma, prejudicando o crescimento das empresas, né, dos empreendedores,
certo? Nesse sentido, né, toda aquela questão protecionista, ela vai ser muito criticada pelo John Locke, e mais à frente outros autores vão lapidar melhor, né, essa teoria, esse surgimento aí do liberalismo. Sobre a questão religiosa, da intolerância religiosa. No caso, a Igreja Católica, ela de certa forma não permitia, não dava margem para que outras religiões se manifestassem. Então, quando esses autores trabalham essa questão da intolerância da Igreja Católica, o poder que a Igreja Católica exerce sobre o poder e a sociedade, esses autores, de certa forma, eles vão ser responsáveis pela discussão do quê? Da laicidade, ou seja, o que hoje nós temos aí em diversos locais do mundo, né, onde nós temos países laicos, eles só são laicos hoje em dia, de certa forma, agradeça a reflexão desses autores. Né? Eles vão falar justamente da possibilidade das pessoas manifestarem, terem a liberdade de manifestarem a sua fé, mas sem um Estado que controle, né, a fé no sentido de manter só a fé oficial, ou seja, né, se o Estado é católico, automaticamente qualquer pessoa de outra religião, se fizer alguma coisa fora ali das regras da Igreja Católica, vai ser punida. Então, nessa questão do Estado laico, em diversos países, né, funcionando aí em diversos países hoje em dia, ela é uma contribuição desses autores, é uma contribuição do movimento iluminista, certo? Bom, além disso, nós temos também um autor importantíssimo que é o Rousseau. O Rousseau, ele também é conhecido como o pai da democracia moderna, porque ele vai trabalhar conceitos como o contrato social, que é o nome do livro dele, e a soberania do povo. Basicamente, né, ele trabalha a ideia de que as pessoas, né, elas são sim seres individuais, mas a sociedade ela deve ser pensada no contraponto entre o limite da minha existência e o limite da sua existência. A partir do momento que eu ferir, né, ou prejudicar de alguma forma a sua liberdade, eu já estou, né, prejudicando a ordem das coisas, né, dentro da sociedade. Então, para isso, ele fala justamente de um contrato onde as pessoas vão tentar trabalhar ali o quê? O que é bom para todos, através da democracia, através da república, e ao mesmo tempo trabalhar regras para que, né, eu não prejudique uma pessoa e nenhuma pessoa me prejudique. Então é a questão do contrato, a questão das regras, das leis, a partir, né, do que a maioria quer, certo? Então, nesse sentido, o contrato social tem várias contribuições extremamente importantes para a política atual, a política contemporânea. Bom, além do Rousseau, galera, nós temos também o Montesquieu, que no caso, né, nesse momento eu não tenho um livro do Montesquieu, mas o Montesquieu também é importantíssimo porque ele vai trabalhar a questão da tripartidarização dos poderes, o que acontece, né, em muitas monarquias parlamentares e muitas repúblicas mundo afora. Ou seja, existe uma divisão, né, onde existe uma pessoa, ou existem pessoas, melhor dizendo, que são responsáveis por administrar a coisa pública, ou seja, né, dentro de um organismo de uma cidade. Nós temos o prefeito, né, e os secretários, cada um dentro de uma pasta, sendo responsáveis por administrar, né, a educação, a saúde do município, assim como também outras pautas, como, né, a organização das ruas, limpeza urbana, por aí vai. Bom, para além do poder executivo, que é esse poder de administração, nós temos o poder legislativo, que é justamente um local onde um grupo de pessoas eleitas vão estar debatendo as regras dessa sociedade. E as regras dessa sociedade, elas vão ser colocadas para que os juízes, né, do poder judiciário venham a executá-las, julgar quem está errado e quem está certo. Então, né, o executivo ele administra, o legislativo, como o nome já diz, ele cria leis e o judiciário julga. Então, esses três poderes eles funcionam, né, no sentido de se autofiscalizarem também. Esse é o sentido,
ao qual, né, o Montesquieu tentou seguir ali para, né, argumentar a importância desse esquema dos três poderes, certo? Então, nós temos ideias assim extremamente poderosas, onde elas vão servir de pano de fundo para que determinados setores das sociedades começassem a contestar o poder da nobreza, o poder do rei. Né? E, no caso, os setores que tinham mais possibilidade de, né, dar uma catucada, dar uma perturbada ali na ordem vigente, era justamente a burguesia, que já vinha crescendo, porém, como, né, num determinado momento desse processo eles já estavam sendo prejudicados pelos impostos, pela burocratização dos estados monárquicos e também toda essa questão religiosa, toda essa questão ali, né, da nobreza, os burgueses eles vão apoiar e liderar movimentos populares, como é o caso da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como vocês vão ver mais adiante, é um movimento com várias facetas, com diferentes grupos e diferentes fases. Mas o iluminismo ele é muito importante, né? Na forma como as coisas vão se desenhando dentro da Revolução e depois as consequências, né? O saldo, né? A construção, né, da questão do sufrágio universal, ou seja, direito a todos perante, né, o Estado francês, né, a questão ali depois mais adiante da construção de uma república. Então tudo isso é construído pelo iluminismo e vai começar a ser posto em prática justamente na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, assim como outros movimentos, certo? Então, quando nós falamos de iluminismo, de maneira sintética, valorização da razão, ciência também, coisas que já estão muito próximas do Renascimento, mas eles vão mais adiante, né? Eles vão formular, né, críticas diretas ao poder monárquico. Talvez esse seja, né, um ponto bastante importante dentro do iluminismo que vai separar ele do Renascimento. O ataque direto à monarquia, certo? E além desse ataque direto à monarquia, uma formulação de possibilidades de uma nova forma de poder, de uma nova forma de sociedade. Então, ataque direto à monarquia é um ponto importante nesse processo, certo? Além disso, a questão econômica, a fluidez do mercado também é um ponto importante dentro do iluminismo. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? E acompanhem os vídeos do canal GV. E até a próxima, galera. Forte abraço, até semana que vem.